Hoje, em Assuntos Tops, a gente vai tratar sobre um assunto que muitas pessoas às vezes param para perguntar se está fazendo certo ou errado. Parece até uma coisa inocente a princípio, que é a criança no celular. Muitos pais, inclusive, usam essa estratégia para acalmar elas quando ficam um pouco mais agitadas. Mas será que isso é certo? E hoje, quando a gente vai num local público, um restaurante, por exemplo, muitas vezes, enquanto há espera pela comida, né, pelo que você pediu, está pai, mãe e as crianças, todo mundo mexendo no celular, ou porque recebeu uma mensagem urgente do WhatsApp, ou porque de repente viu um vídeo bem interessante. Enfim, até que ponto isso não é saudável para a criança? A Rafaela Girardi, especialista em gestão de pessoas e pós-graduanda em psicopedagogia, ela decidiu dar um basta nisso. Mas como assim? Muito obrigado aqui por aceitar a sua participação aqui no Portal Blumenauense para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E há uma lei, inclusive em nível estadual, querendo inibir esse tipo de comportamento, pelo menos dentro da sala de aula, já que fora é outra história. Mas, na verdade, eu acredito que quando as coisas vêm de dentro de casa, elas funcionam sempre melhor. Com certeza. Rafaela, você é aqui de Blumenau mesmo? Sou aqui de Blumenau, Klaus. Nasci aqui em Blumenau há 37 anos atrás, quase 38. Moro aqui já faz mais ou menos 6 anos, porque eu passei um período fora, morando em São Paulo, onde eu trabalhei em algumas empresas grandes lá em São Paulo também. Fiz carreira por lá, voltei para cá, agora estou aqui em Blumenau já tem um bom tempo, mas sou da terrinha. Não tenho os olhos azuis da terrinha, mas sou da terrinha. Mas aí, ó, sobrenome italiano, né? Também é da É, terrinha, mas não importa, né? Aqui em é Blumenau verdade. é um grande abraço receber todo mundo, né? Sim, sim. E como é que foi essa história? Que momento despertou essa questão da preocupação com o celular? Então, esse assunto começou aqui na minha casa por volta de 2019, 2020, antes da pandemia, né? Com a pandemia piorou um pouco mais, mas antes da pandemia eu trabalhava já fora, enfim. Nesse período ali entre 18 e 19 foi onde eu me divorciei do pai da minha filha, mudamos a estrutura familiar e aí eu comecei a ficar mais sozinha com ela. E nesse processo de ficar mais sozinha, precisa fazer as coisas em casa, preciso trabalhar, preciso estudar, vou dar o celular um pouquinho para ela, um pouquinho, e isso foi tomando uma proporção muito grande que eu não percebia. E passou-se um ano, veio a pandemia, veio o home office, a gente em casa, ela aula online, nós duas muito tempo no celular. Passou a pandemia 2021, eu percebi que ela realmente estava viciada quando? Quando as pessoas começaram a falar para mim, olha, você e a Luísa estão muito tempo no celular, a minha mãe principalmente, os amigos próximos, né? Você não acha que ela está muito tempo no celular? Porque a gente ia se reunir com os amigos, ela o tempo todo no celular, para ficar quietinha, né? Fica aqui no celular. Então eu dava o celular para ela, na época ela tinha entre 7 e 8 anos, e aí começou insônia, irritabilidade. Quando eu pedia para ela fazer as coisas, ela muito irritada. Quando a gente voltou para a socialização, voltou à escola, voltou às atividades, ela não dormia direito, sempre ansiosa, roendo as unhas, né? Ela roía muito as unhas. E aí na escola, principalmente, eu comecei a perceber que assim, ela tinha uma certa dificuldade de socializar. Ela gostava das amigas, mas ela queria voltar logo para casa para poder ter acesso ao celular. Né? Isso na época, a professora falou. E aí eu fui Na tirar, escola, ela falei, não levava o celular. não, não, não. Uhum. Ela usava o tablet na época em casa, né? A gente não tinha o Certo. celular, era o tablet ou o meu celular. E aí, jogos, né? Ela jogava o famoso Roblox, hoje muitas crianças jogam esse jogo, e o YouTube, né? Eu sempre de olho, mas assim, o de olho não era tão próximo quanto eu deveria, né? E aí, quando eu comecei a tirar, eu falei, bom, tá demais, então vamos tirar, mas tá tudo certo, é só tirar, tá tudo bem. Aí que eu vi que o problema era grande, porque quando eu tirava a tela, ela começava a cada 5 minutos. Mãe, o que eu faço agora? Mãe, o que eu faço agora? A casa lotada de brinquedos, Barbie, enfim, brinquedos da idade dela, que a gente sempre, né, enfim, deu muita coisa, ela sempre teve muitos brinquedos. Então, Barbie, slime, massinha, tudo que tinha direito. Mãe, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E eu tinha que ficar direcionando ela a fazer as coisas, né?
E aí, tudo que ela fazia muito rápido para poder voltar logo para o celular. Então, ali eu percebi que estava fora de controle, né? Então, a primeira coisa Uhum. que eu fiz foi buscar uma ajuda psicológica por conta da ansiedade. Eu falei, bom, a pandemia afetou, a gente sempre ouvia falar muito ali naquela Claro. época, ali 2021, 22, que as crianças estavam muito ansiosas e tudo mais. Então, eu pensei, é por conta da pandemia. E aí, a psicóloga também me alertou, olha, mãe, ela fica muito no celular e tal, isso tá realmente, né, é uma das coisas que está afetando. Só que Talvez até seja um dos sintomas, não, um dos problemas que a pandemia trouxe, essa exposição ao aparelho eletrônico, né, em especial o celular, exatamente. até porque na época foi a Não única tinha o que solução para fazer, dar né? continuidade ao estudo, etc, né? Exatamente, não tinha o que fazer. A gente não podia sair para ir no parquinho, não podia sair para passear. Então, assim, era tela, 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 televisão. Era do tablet para televisão, da televisão para o tablet. Brincava um pouco em casa, mas eu também estava trabalhando. Então, era aquele momento ali que ela acabava usando muito celular, muito tablet. Não teve jeito. E Mas eu se a falei, bom, gente já é sugado, né, pela possibilidade do áudio, do vídeo, etc., imagina uma criança, exatamente. né? E aí eu fui estudar, sabe, Cláudia? Eu fui, bom, a psicóloga falou que eu tinha que diminuir, mas até aí como que eu vou fazer isso, né? O Pois porquê é. que eu tenho que diminuir, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui estudar, eu fiz cursos, eu li muitos livros a respeito, enfim, fui entender como é que eu podia fazer, porque não existe uma forma de tirar, mas cada criança é uma criança, então depende muito Claro. de como a criança vai reagir. Então eu fui realmente me aprofundar nesse tema, me aprofundar, estudar como é que funcionava, como é que era o método mais correto de fazer. Claro que como todo pai, toda mãe nesse processo eu errei também, né? Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Porque na ocasião eu vi muitos profissionais falando sobre isso, psicólogos, psicopedagogos, médicos, mas pouquíssimos pais falando que tinham passado por isso, né? Eu falei, poxa, tudo bem, todo mundo dá uma receita de bolo pronta, mas como é que é passar por isso dentro da sua casa, né? Então eu Uhum. passei por isso aqui, ninguém me contou, eu tive uma filha dependente digital e eu também estava, porque os filhos fazem o que a gente faz, né? Eles são nossos espelhos. Então, eu também no home office, a gente não tinha hora para terminar o expediente, então ficava muito tempo ali no celular e não comunicava, olha, filha, a mãe vai trabalhar, mas né, logo eu já termino. Uhum. Então, foram erros que eu cometi que eu hoje realmente assim, eu não quero ver outras famílias passando pelo que eu passei, sabe, Klaus? Foi um processo muito difícil tirar, né? É uma abstinência, o vício, né, nas telas, a dependência digital que a gente chama hoje, é equiparado a um vício nas drogas, né? Então hoje o celular ele causa o mesmo efeito, né? A dopamina que a cocaína. Né, a gente brinca, né, em alguns lugares eles até falam, alguns profissionais falam que é a heroína da vez, né, a cocaína da vez, é a tela, porque ele libera a Mas, dopamina. só aproveitando aquele gancho que tu falaste, não quero passar o que eu passei. E o que tu passou? Então, o mais difícil para mim foi, primeiro passo, assumir que ela tinha esse problema, que eu viciei ela, porque ela não foi lá e pegou o celular sozinha e começou a mexer. Eu dei a ferramenta para acalmar ela, né? Então, como a gente conversou, muitos pais hoje pensam que estão fazendo certo. Ah, nossa, ela ficou calminha, né? Então, o que eu fazia? Nossa, ela ficou calminha, eu Uhum. vou fazer o que eu preciso fazer. Então, eu deixava ela lá. E é uma estratégia bem comum, né? Muito, muito comum, porque ele se tornou uma ferramenta comum, né? Então, assim, Uhum. ele não é de todo mal se você usar da forma correta. Então, hoje a Claro. Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda tempos, né, de tela para cada faixa etária. E o que eu passei, né? Quando eu me dei conta que isso realmente estava num nível muito maior do que eu imaginava, Afetando, é, né? exato, a abstinência. A crise de abstinência foi o processo mais difícil. Então, a retirada da tela, até então, enquanto ela estava lá brincando bonitinha ali, jogando e não estava incomodando, né? Tava tudo bem. Agora, a partir do momento que eu tive que tirar a tela, aí eu vi a minha filha de verdade. Então, o Entendi. mais difícil foi eu olhar para ela e falar: nossa, minha filha tá assim, ela tá irritada, ela tá ansiosa, ela tá com vários problemas, porque eu dei o celular para ela e eu viciei ela. Então, eu assumi que eu errei, eu assumi que eu tomei uma decisão errada e que eu precisava voltar atrás para corrigir. Então, eu tive que ter coragem de voltar atrás, tirar da mão dela o problema que eu dei, né?
e persistir, né? Porque assim é muito fácil no caminho a criança, né? Ela é uma crise de abstinência, então ela vai pedir, ela chorava, ela gritava, ela falava que não me amava Uhum. mais, que eu ia ser uma péssima mãe, que eu era a pior mãe do mundo. Então eu escutei a mesma sensação, eu imagino que as mães que têm filhos viciados em droga passam, que é você não me ama, eu vou embora daqui, 8 anos, né? Então assim eu escutei tudo isso dela, mas eu tinha muita convicção de que era o melhor para ela. Então eu fui firme até o fim. E que legal a tua vontade de expor isso, né? Sim. Porque a gente fala de um problema de família e às vezes a gente não se sente muito à vontade para Uhum. colocar isso a conhecimento público. E Sim. realmente a palavra abstinência é uma palavra que para mim soa É muito forte, pesado, né? É né? E pesado, é quando a gente pesado. compara, né, com outras coisas, como por exemplo drogas ou tantas outras coisas que viciam, bebida alcoólica, etc., Sim, parece até um pouco exagerado. Mas se a sim. gente olhar, né, por essa perspectiva que tu colocasse, né, Uhum. gera realmente todos esses Gera. comportamentos típicos da ansiedade e também Ansiedade. da revolta, né, por não poder, né, estar com o equipamento na mão ou por não ter acesso Isso. àquilo que tanto gostava e que viciava. E é uma Exatamente. análise bem interessante que realmente coloca os pais, né, para analisar o que está acontecendo e Sim. não só com a própria família, né, ou seja, a sua filha, o seu filho, mas até com a sociedade que vive ao redor, né? Exatamente, exatamente, Klaus. E assim, quando eu falo de vício, né? Ah, mas como é que o meu filho vai ficar viciado? Então, a tela, como que ela vicia? O celular, ele libera, né? Enfim, os jogos, né? Principalmente os jogos, né? Que as crianças normalmente jogam. E hoje eu fiz Até várias porque pesquisas envolve assim. emoção, né? Exatamente, a Competitividade, emoção, a alcançar o recompensa rápida, objetivo. exatamente, a recompensa rápida daquilo ali, né? Então eu fiz várias pesquisas. Hoje as crianças, o aplicativo que as crianças mais usam é o TikTok. Então ele passa ali 15 segundos, vídeos de 15 segundos, né? E aquilo libera rápido, né? A recompensa rápida. Não quero, eu vou pro próximo, né? Então, com o jogo, ele libera a dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer, né? Ele vicia, né? Então, o cérebro vai ficando viciado. E uma das coisas que mais me impactou quando eu li foi um psicólogo falando assim: você daria, por exemplo, pizza ou açúcar para o seu filho todos os dias, sabendo que aquilo ali vai fazer mal para ele até o final da vida? Imagina ele lá com 30 anos olhando para você com um problema de saúde, falando: poxa, pai, por que você me deu isso aqui, sabendo que isso aqui me faz mal? Então, quando eu ouvi isso, aquilo foi um choque para mim. Eu falei: caramba, eu sei que isso aqui faz mal e eu tô dando. Na época eu não sabia, né? Eu fui saber depois, quando eu Uhum. fui estudar, mas quando eu tive conhecimento de todos os malefícios que o excesso causa, eu falei, bom, agora eu preciso realmente parar. E é como eu te falei, muitos pais passam por isso, mas não têm coragem de assumir que estão passando por isso que eu dei minha cara para bater, eu falei, eu preciso falar sobre isso, não é só pela minha filha, pelas famílias, pelas crianças realmente que estão perdendo a infância atrás do celular, atrás dos jogos. Eu não sou a favor do zero telas, eu acho que a tela veio para ficar, né, Cláudia? A gente Uhum. não tem como fugir, então a Faz parte da nossa tecnologia vida, né? faz parte da nossa vida, a gente está aí conectado, está usando o celular para conversar, enfim, então assim, ela veio para ficar. Mas eu acho que a gente precisa, como pais, a gente tem o dever de ensinar os nossos filhos a ter uma relação saudável com a tela. Como a gente conversou, essa semana passada, retrasada, saiu a notícia que eles querem proibir aqui em Santa Catarina nas escolas, né, os celulares. Uhum. Hoje, se a gente educar os nossos filhos da forma certa, para que eles usem com consciência, não precisaria a gente ter essa intervenção do Estado, né? Não precisaria ter uma proibição, se os nossos filhos soubessem usar isso da forma certa. Então, a minha ideia é falar, abrir o meu coração para as outras mães realmente, é dizer que sim, em primeiro lugar, é possível você reverter isso, não é perdido, o meu filho está perdido. Não é um caso perdido, seu filho não é um caso perdido. Sim, é possível você reverter essa situação, você precisa ter realmente, né, muita determinação. Eu brinco, até estou falando muito, né, mas eu brinco que a gente tem que ter amor, né, eu criei uma palavrinha, amor, mas amor é autoridade, né, e atitude, maturidade para saber que você precisa dar o exemplo para o seu filho,
ousadia, porque ele vai chegar para você e vai falar: mãe, todo mundo na minha sala usa o celular tanto tempo. A minha filha chegava: ai, mãe, mas todo mundo tem TikTok. Filha, você não vai ter TikTok, você não é todo mundo, então não vai poder. E resiliência para se manter até o fim. Então a gente precisa realmente assim saber que a gente sabe o que é melhor para eles, e lá no futuro, né, essa conta vai chegar. Então a minha preocupação de falar isso agora é para que a gente realmente comece a construir uma sociedade saudável, comece a construir filhos com uma relação saudável com isso, para que a gente não chegue lá na frente e a gente tenha que tratar como já está sendo tratado esse problema. Principalmente a gente percebe nas escolas, né? Criança chegando com sono, porque passa a noite jogando, né? E os pais não sabem, o computador está no quarto, o celular está no quarto. Então são vários problemas aí, Klaus, que a gente vê acontecendo. E problemas que a gente nem imagina, como por exemplo, como afeta a visão, né? Agora, sem partir para o lado mental, que já é saúde mental hoje, a gente percebe que é um problema geral da sociedade. Sim. Lidar com uma série de problemas que causam estresse, que causam problemas nos relacionamentos, enfim. Exato. Falando nisso, como é que foi a aceitação do teu marido nesse processo? Ele te apoiou o tempo todo? Sim, agora eu já faz 2 anos que eu sou casada de novo, então graças a Deus ele me apoiou em todo esse processo. Na verdade, ele foi um grande incentivador disso, né? Então, como o padrasto dela na ocasião, ele me incentivou muito, ele me ajudou muito a encorajar ela a realmente fazer outras atividades. Então, por exemplo, ele gosta de cozinhar, e a mãe tende a ser sempre super protetora. Então, ela chegava quando eu estava cozinhando: mãe, posso te ajudar? Não vem aqui. Então, ele encorajava muito ela: Lu, vem cozinhar comigo. Lu, vem fazer tal coisa comigo. Então, ele me ajudava nesse processo de participar, de levar ela para fazer outras atividades. A gente comprou um patins na ocasião, né, que ela queria, enfim, para sair um pouco mais, para fazer mais atividades. E a mãe medrosa, eu sempre muito medrosa, tinha medo de ela andar sozinha. Então, ele pegava na mão dela, ensinou ela a andar com o patins. Então, é fundamental que a família esteja alinhada com isso, os pais estejam alinhados. Eu tive um trabalho em equipe, né? Em equipe. Então, assim, já atendi famílias, por exemplo, que a criança estava viciada no celular porque o pai jogava online e passava a noite jogando online. Então, como é que a família vai estruturar algo, vai tirar algo da criança, se eles mesmos não estão dando um exemplo nesse caso, né? Então, assim, a gente aqui em casa, eu principalmente tive que começar a largar o celular. Então, hora da refeição, sem celular. A gente tem uma caixinha ali, coloca o celular lá na caixinha, ninguém mexe no celular. Pode vir o WhatsApp mais urgente que for. É um momento nosso da família, na mesa. Então, eu contei muito com o apoio do meu marido e isso me ajudou muito. Então, eu acho que isso, Klaus, é fundamental. A família ter realmente esse diálogo e estar realmente unido nesse processo, sabendo que é o melhor. Porque senão a criança vai jogar. Ela vai: minha mãe não deixou, pai, deixa eu jogar um pouquinho. O pai tá lá no celular, só um pouquinho, vem aqui, pega aqui o celular. Então, isso vai realmente ter, se os dois não estiverem alinhados, não vai surtir efeito, né? Então, para essa família que eu conversei, essa semana até conversei com ela de novo, ela falou: Rafa, graças a Deus, essa semana a gente conseguiu desconectar mais ela tá tendo momentos muito melhores, a gente tá brincando mais com ela, tiveram que ajustar o horário de trabalho, que eles estavam trabalhando muito, não tinham tanto tempo com a criança. Então, são coisas que a gente sacrifícios que a gente tem que fazer pelos nossos filhos, e que se a gente fizer isso agora, a gente vai salvar eles ali no futuro, né? E hoje em dia, se antes a gente, para ligar, para saber como é que está o filho, onde é que está, a gente utilizava o telefone, né? Hoje em dia o aplicativo, ele basicamente resolve tudo. Sim. E acaba também com isso aumentando a exposição, porque a gente olha ali a mensagem, daqui a pouco vem outra mensagem. Quando é uma ligação do celular, telefônica, vamos dizer assim, você fala especificamente com aquela pessoa, termina a ligação, você larga o aparelho, né? A não ser que venha outra ligação em seguida, você esteja esperando alguém ou esteja em uma situação de trabalho, mas geralmente você meio que desliga daquele momento com o aparelho. E com o aplicativo acaba aumentando essa relação de tempo com o equipamento. E aumenta, né, essa questão também do vício. Com certeza. E a gente vive numa sociedade também muito instantânea, né? Parece que tu quer saber o tempo todo tudo. Eu, pessoalmente, que trabalho na área de comunicação pelo portal, e a gente se sente sempre na responsabilidade de estar
o tempo todo conectado, Uhum. tenho cuidado no final de semana, no sentido de realmente deixar o celular um pouco de lado, Uhum. apenas o necessário, quando for uma mensagem da família, etc., alguma coisa relevante, porque a gente tem a tendência de se deixar dominar pelo bichinho, né? Com certeza, notificação, né? Parece que tudo é urgente, parece que tudo é Sim, importante, e a gente sabe que na vida tem coisas muito importantes e a gente tem que estabelecer hierarquia, né, de exatamente. momentos, de Prioridades, tudo, né? porque senão não dá certo, né? Não, Não não, existe tudo senão importante. não tem como, ainda mais vocês que trabalham com isso, né? Assim, uma das coisas que me ajudou muito foi tirar as notificações do celular, principalmente assim, final de semana, porque é como você falou, a gente tá no WhatsApp, aí chega uma notificação do Instagram, deixa eu ver o que é rapidinho. Aí chega Uhum. uma outra notificação, e aí quando você vê, você passou uma hora ali vendo coisas e perdeu, né? Enfim, dedicou um tempo muito maior do que era só responder, né, ou só atender aquela ligação e resolver aquele problema. Então, hoje, ao mesmo tempo que facilitou, né, a gente está muito hiperconectado, né, a gente realmente não desconecta o tempo todo, né. É difícil quem desliga o celular à noite, por exemplo, a gente deixa o celular ligado, carregando, enfim, e no outro dia já começa o dia, né, com mensagens. Então, isso realmente é um exercício que a gente tem que fazer para se conectar com o que realmente importa, né. E o pai dela, como é que reagiu? Ele também te apoiou? Olha, no começo, como ele mora em outra cidade, no começo a gente teve um pouco de dificuldade, porque como ele vinha pouco para cá, então ele tinha uma relação mais Uhum. distante com ela, então a conexão deles era o jogo, né? Os dois jogavam muito, então eu tive um pouco de dificuldade. E até conversei com outras mães que passaram por isso também, né? Que também não na época eram divorciadas, e mas o meu ex-marido deixa e tal, ele vai para casa do pai e lá fica o final de semana inteiro. Para quem tem dificuldade, até, Klaus, uma dica que eu deixo que foi o que eu fiz. Na época, eu estava acompanhando a minha filha com a psicóloga, né? Então, eu deixei a profissional levar o assunto para o pai. Enquanto Uhum. eu falava, eu tinha muita dificuldade, né, de fazer, às vezes, ele aceitar, porque como ele passava pouco tempo com ela, então ele não via exatamente a Claro. mudança no comportamento dela, né? Mas quando a psicóloga falou para ele, E olha, também pai, pelo isso tá... fato de ser distante, é uma ferramenta Exato. de comunicação muito Exato, importante, né? muito importante. Então, daí a gente conversou junto com a psicóloga, nós dois, aí a psicóloga explicou para ele, pai, o comportamento dela tá assim, assim, assim. Daí ele falou, não, então realmente vamos, né, eu vou tomar cuidado e tal. E aí ele começou a me apoiar e agora quando ele vem, os dois, enfim, tem várias coisas juntos, eles brincam, eles jogam, ele realmente, assim, diminuiu muito também o tempo de tela com ela quando ele tá aqui. Ele já opta por ficar em lugares em que tem parque, que tem Legal. piscina, que tem outras coisas para poder passar mais tempo com ela. E os dois conversam, mas conversam realmente assim, não fica tanto tempo mais no WhatsApp como ela ficava antes conversando com ele. Inclusive, até isso é um ponto, né, importante. Hoje a gente tem ferramentas, aplicativos, Klaus, que conseguem bloquear. A gente chama de aplicativo de controle parental. Então, os Uhum. pais que hoje, né, enfim, eu, por exemplo, não tive como fugir de voltar o celular para ela, porque é uma ferramenta de comunicação com o pai, né? Então, o que eu fiz? Eu instalei um aplicativo de controle parental. Então, esse aplicativo ele determina um tempo de utilização. Nesse tempo de utilização acabou, ele bloqueia automático. Eu não preciso ir lá e ficar, dá o celular, desliga o celular, acabou o tempo. Não, o aplicativo bloqueia automático, você não precisa ficar se desgastando com a criança. Também eu consigo limitar o que ela assiste, então bloqueio aplicativos, eu bloqueio conteúdos inadequados, eu consigo bloquear, eu consigo espelhar o celular no meu. Ai, Rafa, mas o meu filho não tem privacidade. Gente, eu sou muito transparente, assim, Cláudia. Criança não tem privacidade. A verdade é que a gente precisa monitorar enquanto criança, porque eles não têm, Sim. eles ainda não têm a parte, né, o córtex frontal ali totalmente desenvolvido, então ele não tem maturidade para saber o que ele pode assistir, o que ele não pode. E uma vez que a informação errada chegou na frente dele, eu não tenho como fazer ele desver aquilo ali que ele já viu, sabe? E hoje a internet ela é cheia de conteúdos inadequados para a criança. Infelizmente, a gente se depara É o que eu aí sempre digo, né? Toda ferramenta ela tem o seu lado necessário, né? Então uma exatamente. faca ela é o clássico, né? Uma faca Exato. serve aí para esmiar o pão, para tu Exatamente. fazer uma refeição, etc. Mas pode matar também. Pode, Então exatamente. a faca é uma ferramenta importante, né? Para a Sim. humanidade, vamos dizer. Então, mas
e o computador, a internet, o celular, enfim, está nesse mesmo nível. Mas, Beleza. né, até a água, se toma demais, pode fazer mal. Exatamente, a gente tem Então, que ter equilíbrio. é Equilíbrio é por o aí. ponto. E a gente vê algo na internet que são essas dark web e tantos outros meios que o jovem se comunica que a gente não entende até muito bem, Não, né? Não sabe não é até da nossa onde se época. estende. Exato. E isso que me preocupa muito, porque Sim, muitos casos de ataques, etc., né, a escolas, creches, etc., em todo o mundo, muitas vezes tem essa relação forte com 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 essas essa má informações. influência da internet, porque a internet não é o problema é o que as pessoas criam, quer dizer, a faca não é o problema, o Exatamente. problema é a intenção que você tem, a má intenção que você tem com Exatamente. aquela faca. Então, Exatamente. e aí entra o papel dos pais, que é o que tu está fazendo. Quer dizer, se Exatamente. o problema não é o meio, não é o celular, o problema é o tempo que se fica exposto lá. Exato, é o E tempo, é é o isso que que tu pode assiste. interferir, né? Isso, com certeza. É o tempo, é a qualidade do que a criança assiste, a informação que chega. Então, eu sempre falo assim, é uma das coisas que eu defendo muito, né? Como eu te falei, zero telas não é possível na nossa realidade, mas é possível você orientar, você monitorar, você... Poxa, no começo eu tive muito trabalho de falar para ela, olha, esse conteúdo aqui não é para você assistir. Volta e meia aparecia coisas no YouTube desse conteúdo de meninas mais velhas fazendo maquiagem, Uhum. fazendo coisas que não era da idade dela. Então eu voltava, filha, não dá. Falou 2, 3 vezes, filha, agora você vai ter que ficar um tempo sem assistir, porque ó, tá acontecendo isso aqui e não tem como a gente voltar atrás. Então, eu acho que falta um pouquinho dos pais realmente assim, monitorar, orientar e realmente ter a atitude de pai, né, de monitorar. Então, vai chegar na adolescência, né, vai ter acesso a esses conteúdos que a gente sabe, jogos mais violentos, informações né, da dark web, enfim, essas coisas aí que a gente está vendo. Então, se for bem orientado desde o começo, a criança vai saber quando ela chega lá discernir que aquilo ali não é legal. Poxa, aquilo não é legal, isso aqui não é legal. É Então, exatamente o nosso papel como pais, né? exatamente, é o que a gente tem que fazer. Educar não é fácil. Se tá fácil, tá errado. Eu sempre falo. Se tá fácil, tá errado. Então, educar não é fácil, dá trabalho, é difícil mesmo. Claro, vai ter dias que você vai ter que, como eu conversei com uma amiga essa semana, meu, Rafa, eu não sei o que fazer, eu preciso deixar pelo menos uma vez, 2 na semana. Eu falei, gente, não é o problema 1, 2 vezes na semana. O problema são todos os dias, 2 a 3 horas por dia, uma criança exposta a um celular sem ninguém supervisionar. Né? O problema está ela ter acesso ali a aplicativos que tem um monte de conteúdo inadequado e ninguém supervisionar. Então, se você está lá, ela está na sala sentada assistindo um desenho, você está fazendo alguma coisa, não é isso que vai fazer ela ficar viciada, não é isso que vicia a criança. O problema realmente é o excesso. Então, o equilíbrio, né, a orientação, monitoramento, né, saber o que o teu filho está assistindo. A gente vê esses ataques que acontecem em escolas, né? As crianças saem de casa com mochila e tal. O pai não sabe o que tem na mochila, o pai não sabe o que tem no guarda-roupa, o pai não sabe o que tá guardado, assim como não sabe o que está guardado no computador deles. Então, é muito sério, esse assunto é muito sério. Não é só, a gente fala de crianças, mas isso já está tomando uma proporção muito maior. Então, os pais precisam realmente se conectar, sabe? O meu projeto realmente assim é trazer consciência e trazer conexão dos pais aos filhos, para que eles possam realmente assim ter consciência do papel e ter consciência da importância de ensinar da forma certa esse tema. A gente, na nossa época, não tinha que lidar com isso, né? Os nossos pais não tiveram que lidar com isso. A gente Não. assistia TV, a gente assistia os desenhos, mas os nossos pais não tiveram. Então, não é algo do qual a gente está acostumado a lidar, né? Lidar com birra, lidar com problemas, né, de educação que a gente viveu na nossa época é muito fácil, mas ensinar os nossos filhos a usar a tecnologia da forma certa é algo novo. A gente nossos pais não precisaram lidar com isso. Então, hoje o meu intuito realmente é falar sobre isso, porque a gente tem a tendência de educar os filhos no modelo que a gente foi educado. Só que esse assunto não existia naquela época, então nem os nossos pais vão saber nos ajudar, porque muitas vezes a gente vai, né, Klaus, pô, pai, como é que tu fez naquela época, né, quando eu era pequeno, como é que você me ajudou a resolver isso, tô aqui com esse problema, às vezes eu ia para minha mãe, meu Deus, ela não quer comer tal coisa, como é que tu fazia naquela época? Mas o Qual celular estratégia? não,
qual estratégia tu usava? O celular na nossa época não existia, então assim, é algo que a gente realmente precisa falar, precisa trazer o tema à mesa, precisa trazer consciência para os pais e aprender, e, assim, não é vergonha, sabe? Não é vergonha você assumir que você tem um problema, por isso que eu vim dar cara para bater, gente, não é vergonha assumir que o teu filho tem um problema, que você errou, né, que a gente erra como pai, a gente não é perfeito, Claro. eu errei, mas assumir, fez, né, entendeu o problema, faz o caminho de volta, né, faz o caminho de volta, resolve, volta para trás, vai dar trabalho, vai, mas é o melhor a fazer, é melhor resolver agora, que ainda dá para resolver, do que depois que você já perdeu totalmente a conexão com a criança. E depois a vida é isso mesmo, né? A gente tem erros e a capacidade de perceber eles e de buscar uma solução, né, a melhor delas, é o Exatamente, que faz o diferente e o que faz exatamente, nós sermos melhores, né? Nós aprendermos, nós podermos lidar com uma situação futura e termos até essa flexibilidade de poder ajudar o próximo, né? com certeza, com Porque quando certeza. você encontra a solução como tu achasse, Uhum, e isso surgiu também de uma preocupação e de um fato que ocorreu, que uhum, você felizmente percebeu viu. E depois uma outra coisa que eu acho muito positiva nessa questão do celular, de limitar o uso de ferramentas online, é que uhum. você aumenta a aproximação humana, né? Você Sim, aumenta a interação, você aumenta a atividade física, porque também, sim, ó, eu sou um caso obeso, é, mas a obesidade hoje é um grande problema mundial. sim, sim. E as E é crianças, cada vez consequência. mais com aquela alimentação inadequada, né, o fast food, e Uhum. não é só o fast food, né, basta ir Não, no não. supermercado e que tem muita coisa que a gente acaba, inclusive, dando para as crianças de A uma nossa forma vida muito corrida, né? positiva, no sentido É, assim de demonstrar carinho mesmo. exatamente. E só que nós mesmos não sabemos todo o mal que a gente está Uhum. sujeito, né? Porque Exatamente, e exatamente. aquela galinha que você comeu, né? Você comeu uma comida Uhum. saudável, vamos supor, né? Uma carne de Exato. frango, mas a forma que aquela carne de frango foi que o Sim. animal foi tratado, a ração, etc. A gente não tem uma ideia do que tem, do que tu está recebendo. E É, aí vai. é. Nesses dias até eu estava lendo um artigo sobre a criação do salmão Uhum. e dos problemas, né, que tem a criação do salmão dentro, né, nessas fazendas que existem, Nossa, que a até maioria isso vem do agora, né? Chile. E aí tu come aquele produto rosado, né, aquela carne Uhum. rosada, que é rosada artificialmente. Meu Deus. E é tão E aí, gostoso. pois é, né? E aí, na última vez que eu comi um sushi, eu olhei para aquilo lá e pensei assim, caramba, né? O que será que eu estou comendo? Uhum. Né? Eu sempre tinha essa impressão de que eu estava comendo algo. Então a gente chegou numa Artificialmente. situação que a gente nem sabe mais o que é natural, o que não é natural, É. Triste, né? e, e, e isso tudo nos afeta, né? Afeta Com nas certeza. decisões, afeta em Com tudo. certeza. E também aquilo a gente não sabe até que ponto que cria situações psicológicas nas quais podem agravar comportamentos mais agressivos. É uma Eu diria assim cadeia, que a né? gente está numa situação em que não é só aquilo que é eletrônico ou aquilo que está Uhum. sendo usado em forma de excesso, etc., porque todo excesso também é uma busca por algo, Exatamente. sei lá, por uma solução, por algo que tu não está Falta, vivendo né? legal, né? Todo Então excesso esconde é uma uma coisa falta. complexa, mas começa com pequenas atitudes, né? Com E que no certeza. teu caso, como tu descrevesse, foi uma Uhum. atitude pequena, mas enorme ao se lidar com a Uhum. situação, né? Porque é o Sim. teu dia a dia. Sim, sim, foi assim, é claro, foi muito difícil porque eu tive que abrir mão de coisas que eu fazia pra mim, por mim, pra poder em prol Claro, de estar com ela, né. Então o tempo que muitas vezes eu dedicava pra fazer algumas coisas pra mim, eu tive que largar a mão e realmente me dedicar completamente a ela. Mas hoje eu colho os frutos disso, então foram 3 anos aí que foi de dedicação, atividade extracurricular, comprar quadros de pintura, enfim, coisas que ela podia desenvolver mais, coisas demorar mais para fazer. Na época ela brincava muito de slime, então coisas para fazer slime gerou sujeira, gerou um monte de coisa em casa. Então eram coisas que eu tive que realmente abrir mão de algumas coisas
para poder ter ela de volta, para poder me conectar com ela de volta. E é incrível, assim, é como você falou, quando a gente tem consciência, quando a gente abre mão de algumas coisas que a gente sabe que faz mal, né? Na hora, poxa, aquilo é dolorido, meu Deus, eu vou ter que abrir mão disso, mas hoje eu vejo ela saudável, hoje eu vejo ela criativa, hoje eu vejo ela dormindo bem, eu vejo ela socializando, brincando. Antes ela se escondia atrás do rosto, ela não queria aparecer, hoje ela se apresenta, né, na escola, ela faz as coisas na escola. Então, quando a gente vê o resultado disso, e aí o que me motiva a falar é isso, é ver o resultado na minha própria casa, ninguém me contou, eu mesmo vi. Então é isso que motiva a gente realmente a falar, poxa, é aquilo que a gente sabe, poxa, comer o miojo todo dia é tão fácil, tão prático, mas a consequência disso depois, né? Então, assim, dar a tela para ela era muito mais fácil, é muito mais fácil eu deixar ela lá jogando e eu ter tempo para eu ler o meu livro, eu ter tempo para fazer as minhas coisas, enfim, é muito mais fácil. Só que isso vai passar e eu vou ter as consequências disso. Então hoje eu me dediquei, né, eu pude me dedicar a isso, foi difícil, assim como outros pais que passam por isso também têm que se dedicar, mas vale a pena, sabe? Vale a pena a gente colher realmente os frutos disso. Eu não ter mais uma menina ansiosa, eu não ter mais uma menina com insônia, eu saber que e isso muda, sabe, Klaus, a conexão dos pais com os filhos. Então, se o teu filho está muito irritado, não está te obedecendo, é porque ele está desconectado muitas vezes de você. Ele está conectado demais no celular e pouco conectado com você. Então, muitas vezes eu achava que, ela tá me afrontando. Na verdade, ela estava desconectada comigo. Então, quando a gente se conectou, quando eu sentava no chão para brincar com ela, quando eu sentava no chão para fazer um jogo da velha, e a gente não está falando de brinquedos caros, a gente não está falando de investimento em coisa. Gente, um jogo da velha era o que a gente brincava. Depois eu tive condição de investir em jogos mais caros. Mas era coisas assim simples que a gente fazia, tela de pintura, eu comprava tela de pintura e ela pintava, a gente pintava, fazia exposição da tela de pintura. Então, são coisas simples que a gente tem que, né, que cada pai conhece o seu filho, então identificar, né? Eu acho que o jogo mais caro mesmo é o nosso tempo, É verdade, é né? verdade. E a capacidade da gente aproveitar ele da melhor forma, Com porque certeza. meu filho, por exemplo, ele tem 23 anos, mas às vezes eu penso, puxa, em determinada fase eu poderia ter aproveitado mais isso ou aquilo, e hoje eu olho lá para trás e penso, caramba, aqueles Uhum. primeiros 15 anos da adolescência Ai, foram os como a gente... períodos mais incríveis da minha vida, né? Quanto tempo que aquele tempo não tem como voltar, Não, né? não tem. Aquelas alegrias pequenas, fantásticas, aquelas palavras erradas, Uhum. aquelas pequenas vitórias dele, não vai ter Exatamente. mais como comemorar daquele jeito. Hoje vai ser Não, uma outra realidade. E a vida, né? exatamente. Ela vai andando, a gente vai tendo novas emoções, a idade vai trazendo outros momentos. Com Então, cada certeza. ano é especial, né? Mas a infância, para a gente, né, como ser humano, é o período mais marcante da nossa vida. Com Eu tenho certeza. 56 anos, então, queira ou não queira, mas eu sempre volto naqueles primeiros 15 anos, ou a gente sempre volta naqueles 20 anos, sempre naquele Exatamente. período algo marcou e a gente consegue olhar, olhando lá longe, entender algumas coisas que tu faz hoje. Com Então, certeza. a gente às vezes, né, lê a teoria, a gente sabe que é a importância da infância e tal, mas às vezes não tem aquela visão prática, né? Como isso Exatamente. realmente me influenciou. E eu sempre digo, quando você tem o teu filho, geralmente a gente é pai e mãe num período da vida onde a gente é muito produtivo, ou seja, Uhum. está nessa construção profissional, está nessa Exato. construção até de tudo, né? Então tu acaba naturalmente dedicando muito mais tempo para Não tem e, como, e, né? e não conseguindo ou não se dedicando para ter aquela dedicação com o filho. Então, é algo É natural, mas normal, ainda não tem está no como. nosso controle. Sim. Eu sempre falo assim, a gente tem uma vida hoje que não permite, realmente são poucas pessoas. Hoje eu estou em casa, por exemplo, mas até 2 anos atrás eu estava trabalhando, né, o dia todo, enfim. Então, a maioria das pessoas hoje não tem essa possibilidade. Mas eu acho que mais importante da quantidade é a gente saber ser intencional quando a gente Qualidade. está com eles, sabe? Então, você já passou o dia todo fora, chega em casa, esquece o celular, né? Se joga no chão, brinca ali naquela 1 hora de qualidade que você sentar com ele e
realmente se dedicar, né, para ele, isso vai valer muito mais do que brinquedo caro, vai valer muito mais do que passeios caros, enfim. Então, às vezes é cansativo. Eu falo porque eu sei, eu já cheguei em casa na época eu era sozinha, chegava em casa, tinha um monte de coisas para fazer, mas é como você falou, é um tempo que não volta mais, a gente não consegue voltar. Então, hoje eu tenho um bebê de 7 meses e tenho ela com quase 11 anos. E eu vivo as duas realidades. Eu vivo ele agora se desenvolvendo, então eu lembro muito dela nessas fases, e eu vejo ela quase uma pré-adolescente, né, com coisas, com o tempo que eu perdi, assim, sabe? E a minha maior dor, até abrindo o coração, assim, a minha maior dor foi quando a última vez que ela quis brincar de Barbie, que a gente sempre brincava muito de Barbie. Só que aí nesse negócio do celular eu acabei, joga um pouquinho, depois a gente brinca. E eu fui fazendo com que ela deixasse de brincar. Então hoje eu falo para as minhas amigas, para as mães, cara, aproveita. Enquanto seu filho está te chamando para brincar, aproveita, porque o dia que você chamar ele para brincar e ele falar, ai não, não quero mais brincar, tô fazendo outra coisa, e você chamar de novo, chamar de novo, chamar de novo, e você perceber, poxa, passou a fase, eu perdi o time, agora ele não quer mais brincar. Então esse momento é dolorido, assim, sabe? É doído quando você vê que ele cresceu, que passou, e você perdeu, né? Perdeu a oportunidade de repente fazer algo a mais. Então, claro, a gente sabe, a realidade é corrida, o trabalho toma tempo, né? A gente tem que trabalhar fora, mas esteja, assim, tentar ser o mais intencional possível quando a gente estiver junto, porque realmente não volta, sabe? Por isso que os avós sempre têm a fase de ser avô, É, sempre é a melhor, né? Já é está com a vida verdade. garantida, já está Sim, aposentado, não tem mais aquele compromisso do trabalho diário numa empresa, né? sim. Trabalha se quiser, mas não tem aquela obrigação que tinha antes. Consegue curtir de uma Muda forma tudo leve, em né? prol mais, né, do neto, né? E a Com vantagem certeza. do filho ser mais ou menos teu, né? Porque não é É, teu, mas né, é, é filho da tua filha do teu filho. é verdade. Então Não, aqui é uma fase boa. é verdade. E por outro lado, né, o avô e o avó, também esse relacionamento com o neto acaba tendo um tempo pequeno, né? É, Essa não. parte tão bonita. Mas é a natureza, né? Faz parte. Natureza, mas é muito bom, essas conexões são muito boas. Rafaela, qual é o. Hoje tu estás dando Uhum. palestras, as pessoas, estás dando alguma consultoria nessa área? Então, o projeto ele nasceu, né? A primeira parte dele foi um e-book que eu criei, então é um livro digital. Lá eu compilei tudo que eu aprendi com psicólogo, com curso, com livros, compilei as melhores dicas, coloquei nesse e-book, né, para ajudar os pais. Então, inicialmente eu tenho esse e-book em formato digital. Eu fiz também um planner, que é um planner de brincadeiras. Então, muita gente falava, poxa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para brincar com meu filho e tal. Então, eu coloquei essas dicas num lugar só. Os pais também podem ter acesso a esse planner. E aí, provavelmente agora no início de abril, a gente está organizando ainda local, enfim, eu estou vendo a quantidade de pessoas, até eu coloquei já no Instagram. Eu vou fazer um workshop gratuito inicialmente para falar um pouquinho disso, para falar um pouco da experiência, né? Tem um curso no forninho ainda, estou gravando ele, já estou finalizando um curso também, mas a ideia realmente é dar palestras, dar workshops, fazer roda de conversa com pais, né? Eu estou à disposição para fazer isso, para levar a minha história e para levar o do conhecimento também, tudo embasado, científico, do que realmente a gente pode fazer para conectar os filhos, tirar um pouco das telas e conectar eles à vida real. Então, eu me municiei de informação para poder ajudar outros pais hoje que passam por isso, ou que de repente nem têm ideia que passam por isso, acham que está tranquilo, que está tudo certo como eu achava, e na verdade, no final das contas, a situação está realmente bem fora de controle, né? Então, a ideia realmente é levar informação, então, através de workshop, palestras, roda de conversa, enfim. O primeiro workshop deve acontecer aí nos próximos 15, 20 dias, eu vou divulgar no meu Instagram, no Menos Tela Mais Vida. Mas hoje, quem quiser informação de como tirar o filho das telas, pode acessar o e-book, tem lá as dicas, enfim, 45 brincadeiras que eu deixei lá para ajudar os pais. Como eu te falei, estou estudando psicopedagogia também, porque eu quero começar também a fazer os atendimentos, né? Eu já tenho aí Uhum. formação, já sou formada, enfim, pós-graduada, mas eu estou fazendo isso também para poder ajudar com mais base os pais, né?
para realmente, assim, é uma missão de vida, sabe, Klaus? Transformar as famílias, ajudar as famílias nesse sentido e ajudar a educar as crianças a usar a tecnologia da forma certa. Nem sempre você vai ter um problema. O meu filho usa certo, não tem problema. Mas ele sabe o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar. Você já conversou com ele sobre determinados assuntos e tal? Então, trazer essa reflexão para que a gente possa realmente mudar esse cenário que a gente vê hoje aí de tantas crianças viciadas e as escolas tendo que proibir porque os professores não conseguem dar aula porque os alunos não saem do celular. Então isso é muito, muito triste, né? Parabéns, né, pela tua coragem de expor a tua vida, e também de se colocar à disposição para ajudar as outras pessoas. Acho que isso é bacana, porque é um assunto super atual, a gente vive isso no dia a dia, e eu tenho certeza que muitas vezes os pais e mães e avós e etc. Alguém pegou no teu pé por causa do filho, do neto, né? E às vezes, e a gente, ao ouvir isso, pensava, caramba, mas isso está me ajudando, né? Eu estou conseguindo, eu estou me liberando para uma série de coisas, né? Consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, como tu mesmo descrevesse. Sim. E a gente não sabe, como tudo que às vezes é gostoso faz mal. Exatamente. Então, não há dúvida nenhuma de que o relacionamento próximo, né, você está ao lado, é o que dá saúde a qualquer relacionamento. Com certeza. Porque problemas faz parte da vida, né? Sempre vai ter resolver eles, lidar com eles, é o grande caminho para tu ser feliz. Porque é lidando com eles que a gente aprende também os atalhos, vamos dizer assim, e conflitos é a única garantia que você tem na vida, né? Conflito sempre vai ter. E a gente cresce, e quando a gente não consegue enfrentar ele sozinho, precisa de alguém para ajudar, precisa de uma orientação. Né? Então, não ter vergonha, tem que né, buscar. De buscar ajuda, busca ajuda, conversa, esteja atento. Poxa, se mais de uma pessoa falou isso para você, foi o que eu fiz. Pô, mais de uma pessoa tá me falando isso, é porque tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar com mais cautela, mais de perto. Então, foi o que me chamou a atenção. Então, a gente está com o coração aberto, né? Não, a gente sabe muita coisa, mas eu acho que a gente sempre está aqui para aprender algo novo, né? A gente sempre tem algo para aprender, para dividir com alguém. O que dá certo para mim pode não dar para você, mas de repente para o teu vizinho pode dar, e aí a gente vai criando uma rede aí de apoio. E, como você falou agora, o fato de a solução ideal para ti, né, não ser a solução ideal para o outro, mas com certeza há uma variação ali de 5% entre a precisão. Eu tenho certeza que os 95%, o conceito em si sempre vai ser aplicado. Porque não tem como não ser possível aplicar para todo mundo, conviver mais com o filho, dar mais atenção, melhorar o relacionamento. Agora, se um gosta de jogar jogo da velha, o ludo, e o outro gosta de banco imobiliário, aí é outro detalhe, mas o conceito é o mesmo, né? Dedicar tempo à criança, apostar nessa aproximação, porque depois não dá mais tempo. Não. Ou vai ser muito difícil corrigir o que vai vir pela frente, né? Exatamente. Eu digo, quando se fala difícil, é desgaste no relacionamento. É desgaste emocional. Muitas vezes esse caminho lá pela frente vai te deixar se sentindo muito mal, né? Puxa, eu poderia ter feito mais, eu tinha condições de fazer mais, né? Porque tinham pessoas que passaram pelo mesmo problema, como você está falando. Hoje você está passando para os outros aquilo que passou. Né? Ou seja, você não tinha. Hoje você está dando uma sugestão de resposta, mas você também buscou a tua resposta. Então, é isso que é importante de sempre deixar claro, que não há uma regra geral, mas o testemunho é importante. Para mim, às vezes, quando tu está em dúvida, vou comprar celular X ou Y, falando de celular agora. A gente vai atrás de quem já tem, né? Comprou, o que tu achou daquele aparelho? Legal, sempre a gente acaba confiando mais do que só o vendedor, ou só as dicas ali, né? Então, é porque a gente é humano. A relação com o outro ser humano pode parecer assim meio bobo, mas
A troca de energias é isso. Né? Exato, e por isso que eu me coloquei realmente à disposição, quem precisar no Instagram me mandar mensagem, eu não quero curso, não quero e-book, só quero conversar para saber como é que você passou, pode me chamar, a gente conversa, enfim, várias pessoas me procuram assim, sabe, como é que tu fez a rotina dela para ela conseguir sair, então a gente troca figurinhas, troca, né, poxa, vou perguntar como é que teu filho, né, ele gosta disso, gosta daquilo, a gente vai trocando figurinhas, aqui isso funcionou, talvez aí não funcione, então, né, não se sinta acanhado, pode me perguntar, conversar, porque eu acho que é importante, né? Eu sempre falo assim, o meu pai sempre usou uma frase comigo que eu levo ela para a vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu acho que a gente está aqui para servir uns aos outros de alguma forma, e de alguma forma, tudo que a gente viveu, se puder tocar, eu sempre falei para o meu esposo, eu falei, olha, talvez eu não venda nenhum e-book, mas se uma família for transformada, ouvindo a história, né, ouvindo o que eu contei, ouvindo o que eu passei, se uma criança conseguir diminuir, né, essa família que me disse, poxa, essa semana a gente teve tantos momentos incríveis, isso para mim já foi muito valioso, então eu acho que a gente sempre tem algo para ensinar e algo para aprender, né, então abrir o meu coração foi difícil, no começo eu relutei, mas eu falei, não, se uma família ouvir o que eu tenho para dizer e pensar um pouquinho e falar, poxa, eu acho que eu posso me conectar um pouco mais com meu filho nessa área e diminuir um pouquinho aqui, já vale a pena. Tudo que a gente passou já Claro. vale a pena. Legal. Rafaela, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de a gente conhecer o teu Imagina. trabalho. Parabéns, né, por Obrigada. compartilhar essa tua experiência com as outras pessoas que, como a gente falou no começo, ainda tem essa dúvida, ainda tem esse incômodo, percebe muitas vezes esse distanciamento do próprio filho e que só a partir do momento a pessoa que passa por isso e busca uma solução e consegue achar e essa solução fica prática, né? Ou Sim, seja, você fez, aplicou, etc., e aconteceu. Então, acho sim, que isso é muito importante. Então, com certeza. parabéns pela sua Obrigada. iniciativa e pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Klaus. Obrigada pela oportunidade de falar, né? Me coloco à disposição mais uma vez e muito obrigada por realmente me dar a chance aí de abrir a minha história. Bom, e para quem vai nos acompanhar, vai aparecer aqui embaixo o teu Instagram e as pessoas que quiserem, então, como a Rafaela já colocou, entrar em contato, tá lá. Também deve ter o linkzinho lá do e-book digital, né? Tem. Lá no Instagram tem o link do e-book, tem o link do workshop também para quem quiser se inscrever. Quando tiver as informações, eu vou mandar certinho local, horário, ou se vai ser online, ou se vai ser para quem é de Blumenau presencial. A gente está buscando um local bacana aqui para fazer, para acomodar todas as pessoas. Então, lá no Instagram, menos tela, mais vida, tem todas as informações, tem dicas de brincadeira. Eu sempre estou postando vídeos, bastante coisas legais que dá para fazer em casa também. Então, lá tem todas as informações. Eu sempre falo, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Mas não fique muito tempo, né? Não, é só pega a informação e vai brincar com Antes o que eles filho. peguem no pé da gente. Exatamente. Legal. Ai, obrigada. Um grande abraço e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado a todos vocês que participaram até agora, nos ouvindo e prestando atenção nesse assunto tão importante, né? Porque a gente vive numa sociedade digital, a gente se comunica, a gente trabalha, é tudo digital, mas tudo tem um custo. Então, valeu muito essa conversa com a Rafaela. Espero que para vocês seja muito importante. Um grande abraço e até a próxima entrevista tão legal quanto essa.